vai falar efetivamente sobre a nobre arte, a sétima arte. Não seria bem isso? É, o sétimo cinema, né? Enfim, a nobre arte de fotografar. Então, galera, já comece com suas perguntas. Eu quero começar desmistificando. Aí, depois o Tom consegue o link da audiência normal. Desmistificando para vocês eu acho que meio que um preconceito, cara. Rola eu não sei se é bem um preconceito. O que aconteceu? Existiu um movimento de fotógrafos brasileiros que realizaram alguns treinamentos específicos, né? Uns treinamentos organizados por fotógrafos norte-americanos, né? Que são extremamente bons vendedores, o que eu admiro, acho muito bacana. Eu acho que eles entregaram o que eles prometeram. Foi realmente treinamentos como Foundation, outros treinamentos, né, desenvolvidos por fotógrafos norte-americanos, né, e complementados depois por fotógrafos europeus. Realmente projetos muito promissores. Mas esses projetos acabaram plantando na cabeça do pessoal algumas coisas que não são necessariamente verdades, entende? Teve muito fotógrafo brasileiro que copiou o discurso, como se diz, né, ipsis literis, enfim, sei lá, mas copiou o discurso desses caras literalmente, né? E uma das coisas que eles trouxeram para o trabalho é a história de que o fotógrafo bom é o cara que trabalha com lente fixa. Eu discordo, não acho que fotógrafo bom é o que faz foto bonita. Essa é a verdade. Fotógrafo bom é o que faz foto bonita. Se é com lente fixa, se é com lente zoom, com lente prime, com lente do kit, com lente básica, isso não faz a menor diferença. Fotógrafo bom é o que faz foto bonita. Você pode ter uma preferência, entendeu? Mas o que eles mostraram lá é que existia uma relação da lente fixa com a criatividade, que o fato de você usar a lente fixa fazia com que você tivesse que se mexer e antecipar os ângulos, tal. O zoom era uma ferramenta que acabava te atrapalhando. Não necessariamente, você está entendendo? Por quê? Porque muitos dos fotojornalistas, quando eu pego fotojornalista, eu estou falando fora da fotografia que eu atuo, por exemplo, que é a fotografia de casamento, eles precisam dessa versatilidade, entende? O cara está fotografando, sei lá, um conflito na Síria, entendeu? E ele está fotografando nesse sentido, e quando ele vira para esse sentido, por exemplo, ele tem alguma outra coisa acontecendo. Ele não pode se dar o luxo de trocar de lente para fotografar o que está acontecendo. Ele precisa ter disponível um recurso que ele possa rapidamente trocar de distância focal e fotografar um plano mais aberto e fotografar tudo o que está acontecendo dentro daquela cena. Então, o que eu quero desmistificar e o que eu quero trazer é o seguinte: o que eu posso vir dizer para vocês é que muda a maneira de pensar quando você está usando uma objetiva fixa. Você muda a maneira de pensar. Você se obriga a caminhar mais, a antecipar as coisas que vão acontecer, se obriga a pensar na composição, porque você acaba tendo uma distância focal só. Você acaba não conseguindo variar de maneira tão simples, né, a distância focal. Porém, quando você está priorizando fotografar momentos, muitas vezes uma objetiva fixa ela pode acabar se tornando um problema. Por quê? Porque você não tem a mesma versatilidade na distância focal para poder fotografar. Então o que acontece? Se eu gosto mais de objetiva fixa ou objetiva zoom, depende. Por exemplo, eu, Eduardo, quando eu vou fotografar um evento, eu gosto de ter eu gosto de ter um campo focal atendido, vai lá, dos 70 milímetros para cima e até os 35 milímetros. Eu não sou um cara que usa muito a distância focal de 35 até 70, certo? De 35 até 70. Eu, particularmente, gosto de ter objetiva zoom nas duas pontas, entendeu? Mas se eu tivesse que abrir mão, eu preferia usar, por exemplo, uma 85 milímetros lá na minha tele, entendeu?
mas eu não abriria a mão da minha grande angular, da minha, por exemplo, a 15-35, a 17-40, a 14-24. Então, eu sou um cara que acho que em grande angular, a gente acaba tendo mais opção, acaba sendo uma coisa mais divertida quando a gente usa uma objetiva zoom. Claro, esse é o meu ponto de vista, certo? Mas o que eu quero que vocês já no primeiro momento desencanem é dessa onda de que a única maneira de fotografar um casamento, por exemplo, é com uma 35mm na grande angular e uma 85mm na duas câmeras, 35mm em uma, 85mm na outra, na distância meia tele. Falta muita coisa quando a gente trabalha claro, segundo o meu ponto de vista. Tem fotógrafo que acha de outra maneira, respeito em absoluto, mas eu estou falando o que eu penso, tá? Falta muita coisa, especialmente no grande angular. Para algumas fotos, realmente, fica faltando. Fica faltando uma lente um pouco mais aberta para fazer um plano mais geral do ambiente. Fica faltando, às vezes, uma lente um pouco mais aberta para você fazer uma foto de todos os padrinhos, por exemplo, no altar da igreja. Fica faltando um plano mais aberto para você, às vezes, pegar um momento todo no make da noiva, num salão pequeno. Você está entendendo? Então, segundo o meu ponto de vista, pelo menos quando você está trabalhando num plano aberto, falta bastante coisa quando a gente usa uma objetiva fixa lá na grande angular, tá? 35 é uma boa opção, a lente é clara e tal, mas eu acho que falta coisa, tá? Falta coisa, eu sinto falta principalmente do 24 ao 35 ali, né? De repente do 20mm ao 35, que eu acho que tem bastante coisa que pode ser explorada, mesmo tendo distorção, que é o que muita gente reclama, né? Eu sinto que tem bastante coisa que pode ser explorada. Essa é a minha primeira reflexão. Vamos ver o que a nossa galera tem para perguntar aqui. Pergunta: é preciso ter uma lente muito aberta ou com o flash dá para compensar a falta de luz? Acho que ele quis dizer aqui muito aberta com uma lente muito clara. Muito aberta é quando a gente se refere à distância focal. Uma lente muito aberta é uma lente que é uma lente ultra grande angular, uma super grande angular. Acho que você quis dizer com relação à distância focal. Se dá para compensar com flash, obviamente que dá, entende? Só que o que acontece é que dominar o flash é um pouco... tem gente que acha mais difícil do que efetivamente conseguir dominar a distância focal, que acaba ficando muito... a profundidade de campo, que acaba ficando muito curta nessas objetivas que são muito claras, né? Então, vou pegar um exemplo aqui para a galera que está navegando aí, que está boiando no assunto, né? Tem uma 35mm 1.8, por exemplo, que nem eu tenho. Eu tenho a 35 1.8 estabilizada, maravilhosa ali da linha nova, da linha R da Canon, né? Que é a linha especificamente desenvolvida para câmera mirrorless. Eu demorei um bom tempo para conseguir fotografar com essas lentes com o diafragma um pouco mais aberto. Por quê? Porque o foco das câmeras da Canon mais antigas não era lá grande coisa. Hoje, essa linha nova mirrorless, ela tem um sistema de foco fenomenal. Tem um sistema de foco fenomenal que funciona maravilhosamente bem. Traqueia rosto, você clica lá, ele vai atrás do rosto do cara, dá prioridade para um olho ou para o outro e tal. Então, hoje eu não tenho grande dificuldade para fotografar com a objetiva toda aberta, certo? Mas eu já tive muita dificuldade, certo? Inclusive achava que era problema de lente, backfocus e tal. Muita gente fazia discursos, eu lembro, os caras faziam discursos de horas na internet, falando como você fazia para calibrar lente na câmera, tal, uma mão de obra inimaginável. E hoje a gente vê que o equipamento mirrorless, ou ele compensa tudo isso, resolve tudo isso, mas ele acaba te dando uma foto sempre focada. Então, qual é a minha conclusão a respeito disso? Dá para usar o flash para compensar, eu trabalhei assim durante muito tempo. Só que quando a gente usa o flash, a gente modifica a luz do ambiente, certo? Quem tem um domínio maior do flash, acaba entendendo que ele deve servir para uma luz de preenchimento, certo? Ou se for uma luz principal muito equilibrada com o fundo. E isso a gente trabalha com a velocidade. A gente trabalha com a velocidade, a gente diz quanto a gente quer que venha de luz de fundo para a foto.
e com a abertura a gente diz qual a potência que a gente quer, quanta carga do flash a gente quer dentro da foto. E muitos profissionais conseguem equilibrar muito bem isso. Só que eles acabam criando, quando se usa flash durante o trabalho todo, você acaba criando uma luz meio padronizada durante todo o trabalho, né? E às vezes não é isso que a gente quer. Às vezes a gente quer uma luz mais baixa, o efeito de uma luz ambiente, e isso a gente não consegue quando a gente usa flash. Quando a gente usa flash, a gente adiciona uma luz artificial no ambiente que ela acaba, às vezes, tirando um pouco até do clima do que está acontecendo, né? Eu, particularmente, acredito que você tem que dominar as duas técnicas. Você tem que dominar a parada da lente clara, entendeu? Então você tem que dominar o foco, você tem que dominar até onde você pode trabalhar, e é bem mais difícil nas lentes meia tele e tele, né? Você conseguir acertar. Você tem que dominar a parada da lente clara, e você tem que também dominar a luz do flash, entendeu? Para que você consiga, dentro do seu trabalho, conjugar essas linguagens e montar e fazer um trabalho mais completo. Fazer uma coisa que as pessoas percebam como uma coisa mais completa mesmo, né? Eu acho que o termo não seria nem completo, eu acho que é mais complexo, visualmente falando, entendeu? Que você consiga olhar e deixar muitas fotos diferentes, que os teus clientes consigam perceber que aquilo tem efetivamente um quê de profissional, que não é simplesmente um cara que chegou lá e saiu clicando. Claro que não só na luz, mas ela perceber que, cara, não foi feito com iPhone isso aqui foi feito com alguém que entende, que efetivamente encontrou um tipo de fotografia que eu não ia encontrar fotografando sozinho. O meu tio, com o iPhone dele, não ia fazer fotos tão legais, porque ele não tem um domínio, ele não consegue entender a luz, não consegue entender as coisas como eu estou entendendo aqui. Quero começar a fotografar em estúdio, principalmente fotorretrato. Qual material para fazer um estúdio fotográfico em relação à iluminação? Cara, um estúdio fotográfico, ele... até a galera que é do Vitamina V6, né, aí, ou o pessoal do Vitamina V VIP e tal, tem o meu... Vocês vão receber um treinamento que eu estou montando de iluminação artificial, né? Então vai abordar muito dessa parte. O estúdio ele tem muita coisa. Se você entrar num site de uma empresa dessas de iluminação, como da Maco, por exemplo, que é a empresa que está patrocinando o meu curso, vai mandar todo o material, você vai ver que tem muito acessório que você pode usar. Muito acessório, muito acessório, muito acessório. Isso por quê? Porque tem muita coisa diferente que você pode fazer. Só que tem muito acessório que é muito parecido. Eu vou te colocar o que você precisaria. Eu, particularmente, como eu montaria um estúdio, certo? Eu penso que se faz necessário pelo menos 3 pontos de luz. 4 se você tiver uma grana a mais para investir, tá? O pessoal me pede, Vanassi, dá para montar um estúdio com flash TTL, flash original, vai 580x, 600x RT, flash Canon original, flash Nikon original? Dá, cara, dá para montar. Mas é sempre um problema a mais quando você tem que ligar em pilha, vai ter que ligar a energia desse equipamento na pilha, quando você tem que colocar, por exemplo, um modificador de luz, que você vai ter que usar modificadores de luz no seu estúdio, né? Para que a luz fique mais bonita, fique uma luz mais difusa ou uma luz mais fechada, você escolher que tipo de luz você quer dentro do estúdio. Então é sempre um problema você fazer esse tipo de coisa com com o flash TTL, esses flashes que a gente fala flash compacto, esse flash que usa na câmera, né? Existem os flashes certos para isso em estúdio, e aí as potências deles são medidas em watts. Então você teria que ter pelo menos, eu acredito, um flash 400 watts, é um flash legal, não precisa de 600, 800, eu acho um absurdo. 400 watts é um flash bacana para a maior parte das fotos comerciais, foto de estúdio, foto de retrato, família, tal, todo tipo de coisa vai estar bem legal. Mas eu acho que 3 pontos de luz são bacanas. Você pode, no início, não ter necessariamente os 3 flashes específicos para estúdio, né? Os flashes que a gente fala de ligar na luz, bonitinho, que o tempo de recarga é mais rápido, que tem o controle da potência lá no flash, que tem nele embutido já o sistema de rádio, você não precisa ficar
colocando outro sistema de rádio para disparar os flashes, não precisa ligar cabo na câmera, entendeu? Você tem que comprar um flash mais moderninho, tá? Mas eu acredito que você tem que ter pelo menos uma luz principal, uma luz que você pode usar como luz de preenchimento e que você pode usar como luz de fundo, depende do tipo de foto que você quer fazer, e uma luz de recorte que pode vir a se transformar também na luz de preenchimento enquanto você tem uma luz de fundo. Então, se você quer fotografar uma família, por exemplo, você tem que ter a possibilidade de poder colocar duas luzes na frente para deixar a iluminação parelha, né, de uma ponta a outra do quadro, e uma luz de fundo para que você consiga, né, efetivamente ter uma tridimensionalidade na foto na hora que você vai fotografar. Entendeu? Então, 3 pontos de luz, segundo o meu ponto de vista, é o indicado para você que quer fazer um retrato, por exemplo, aqui um retrato profissional. Entendeu? Dá para fazer com um? Claro que dá. Dá para começar com um? Dá para começar com um. Mas você vai sentir falta disso. Entendeu? Aí você vai ter que adaptar. Você vai ter que daqui a pouco usar uma luz de janela para preencher. Você vai ter que usar alguma outra coisa, um LEDzinho para recortar, né? Então, eu indico 3 pontos. Dá para começar com um? Obviamente que dá. Agora, modificador. Você tem que pensar que quanto maior o modificador que você usar, mais difusa vai ficar a luz, certo? Quanto menor, mais dura ela fica. Então, para fotografar retratos, eu acredito que pelo menos você tem que ter um modificador. Quando eu falo modificador, é softbox, sombrinha. Eu, particularmente, para retrato, eu não gosto muito de sombrinha, certo? A sombrinha, ela espalha demais a luz, né? É uma luz bacana para a galera daqui a pouco que vai fotografar família, que vai fotografar criança. O modificador, quanto maior, mais a luz vai ficar difusa. Porém, quando você tem um modificador muito grande, nem a gente tem um octo aqui, que ele é gigantesco, um octo que deve ter 1,20 m, 1,20 m ele tem, um negócio enorme. Acaba ficando uma luz meio xoxa, entendeu? Acaba ficando uma luz muito difusa. Difusa ao ponto de perder volume de sombra. Você tem que ter, quanto mais difusa for a luz, menos você vai ter as sombras evidentes, entendeu? Então, o que acontece? A sacada é você ter um meio de campo, uma coisa que você consiga trabalhar num nível legal. Eu, particularmente, o que eu gosto é um softbox, certo? Pode ser um softbox quadrado, que seja de 60 por 60, cara. Essa medida eu acho legal. Ou então, de preferência com recuo. O recuo vai fazer você conseguir direcionar melhor a luz. Você conseguir tirar a luz do fundo. Você conseguir, cara, eu não quero que a luz pegue lá no fundo. Você vai virando o softbox e você faz com que a luz ela não pegue no fundo, ela pegue só na pessoa, ela pegue só no motivo, né? Em quem está sendo fotografado. E você consegue daí usar algum outro tipo de luz para iluminar o fundo sem que a luz do primeiro plano vaze na imagem. É legal você ter um softbox para a luz principal com recuo, para que você possa fazer a sua iluminação sem vazar. A luz que vaza, para vocês entenderem o conceito de luz que vaza, é aquela luz que você percebe que ela está iluminando uma coisa que não deveria. Está iluminando de uma maneira que não deveria, iluminando alguma coisa que não deveria. É muito comum o pessoal que trabalha com flash fora da câmera, o pessoal que trabalha com casamento, com evento e tal, acabar não conseguindo controlar muito bem esse flash que está fora da câmera e fazer a luz desse flash vazar por vários lugares no ambiente, né? Então iluminou o noivo, a noiva, normalmente a noiva tá tipo super exposta, o noivo subexposto e a luz vazou pro fundo, a luz vaza no chão. Isso acontece por quê? Porque a cabeça do flash ela não tem muito controle, você não tem como fazer esse controle que você tem como fazer com um softbox com recuo, onde você consegue controlar onde vai entrar a luz. Além disso, o recuo te possibilita que você coloque uma grelha, que a gente chama, na frente do softbox, e essa grelha vai fazer com que a luz fique bem fechadinha. Então você consegue brincar com um monte de coisas legais se você usa um softbox com recuo. Então minha orientação, um softbox acima de 50 por 50, 60 por 60, para você usar na luz principal. E aí para os outros difusores você pode ter para os outros pontos de luz, você pode usar flash direto, você pode usar, não tem problema nenhum. Mas para a luz principal eu acho que merece uma luz mais caprichada, uma luz mais uma luz que seja mais bonita, com uma difusão mais legal, que tenha um desenho melhor de sombra. Essa é a minha indicação para vocês aí com relação a quem quer fazer retrato. A Lu tá dizendo o seguinte: comprei um flash
e tomei um pau no evento que fiz. Tem alguma ordem de estudo e treinos dos recursos do Flash para otimizar esse aprendizado? Lu, você tomou um pau do Flash porque você não entendeu o funcionamento do sistema de pré-disparo. O Flash, ele trabalha da seguinte maneira. O Flash, quando ele está em TTL, TTL significa Truth the Lens. Gostaram da minha pronúncia? Truth the Lens. Sacou? Através da lente. É uma leitura feita através da lente. O Flash está lendo a mesma informação que você está enxergando. O que está acontecendo é que você tomou um pau do Flash porque você não está entendendo que tudo que você configura na câmera, o Flash está sabendo o que você configurou. Então, se você está usando um diafragma muito fechado, ele pensa, cara, essa pessoa quer que eu dispare, que eu faça um disparo bem forte para compensar esse diafragma fechado. Você está entendendo? Ele está entendendo tudo que você está dizendo para ele. Então, quando você quer que a luz do Flash que a luz do Flash mande no ambiente, você baixa a ISO, fecha o diafragma. Aí o que acontece? Ele vai ver, opa, falta luz. Normalmente o fotômetro vai te dizer, você está trabalhando lá no manual, ele vai dizer, opa, faltou um ponto de luz, faltou 2 pontos de luz, faltaram 3 pontos de luz, e o Flash vai compensar esses pontos que faltam. Ele sabe disso, e ele vai olhar, viu como ele é inteligente? O Flash é um gênio. Ele vai olhar e dizer, faltam 2 pontos, faltam 3 pontos, e quanto mais pontos faltarem, mais forte ele vai disparar, e mais a luz do Flash vai ser marcada como luz principal, mas ela vai ficar marcada aí no teu quadro, na tua imagem. O que acontece é que como o Flash faz para saber qual é a carga que ele tem que disparar? Ele dá um pré-disparo que você não vê. Se você baixar a velocidade da sua câmera e colocar a câmera para disparar em segunda cortina, você vai ver o Flash dando pré-disparo e depois o disparo efetivo, né? O disparo que é para iluminar, né? Esse pré-disparo é que faz o cálculo da carga do Flash, entendeu? Porque o Flash precisa entender se ele está direto, se ele está rebatido, qual é a carga que ele vai ter que mandar para iluminar essa imagem. Sim, ele sabe que ele está rebatido. Se você vira o Flash para o lado, o pré-disparo vai disparar e vai ver quanta luz chegou lá no motivo. E aí ele vai dar o disparo efetivo, pensando que ele está, não pensando que ele está rebatido, mas entendendo que tem alguma coisa que está fazendo com que a carga não chegue plena lá no motivo que você quer iluminar. O grande porém é que muitas vezes quando a gente vai fotografar, o quadro ele tem muita área escura e ele tem muita área clara. E o que acontece é que o Flash, toda vez que ele dá o pré-disparo, ele precisa entender aonde ele precisa iluminar. E o pré-disparo, ele sempre é feito de maneira pontual. Quando você escolhe os tipos de medição da câmera lá, o pré-disparo, ele sempre pensa que você está querendo iluminar o centro. Bem no centrinho da imagem. E muitas vezes no centro está o vestido da noiva. Ou no centro está o terno do noivo. Você está entendendo? E quando você dispara dessa maneira, o pré-disparo, ele não entende o que você quer iluminar e ele acaba fazendo um disparo, às vezes, meio aleatório. A sacada é você entender aonde faz o pré-disparo manual na sua câmera. Quem tem, por exemplo, a 5D Mark III, é no MFN na frente. Quem tem Mark IV, tal, aquele botãozinho na frente. Você faz o pré-disparo, e quando você faz o pré-disparo, você trava a carga do Flash. Perdão, gente. Você mira a câmera lá no rosto da pessoa, dá o pré-disparo com o Flash na posição já que você quer, reenquadra, faz o que você quer e dispara. Cara, é incrível. Tem um vídeo meu no YouTube, inclusive, ensinando a fazer isso. É incrível o fato de que você não erra mais nenhuma foto. Por quê? Porque o Flash entende o que ele precisa iluminar. Esse foi o motivo pelo qual deu problema e você tomou um pau lá do Flash, cara. Porque você não entendeu como funciona o sistema Truth the Lens, o sistema TTL. Tenho o objetivo de fotografar um pessoal mais fit, que frequenta a academia. Como você vê a importância da luz de recorte? Então, meu irmão, eu particularmente, eu sou um apaixonado por luz de recorte. Eu acho que a luz de recorte, ela é... Porque para entender a luz de recorte, o fotógrafo ele já tem que ter o domínio de luz principal, luz de preenchimento e luz de fundo. Porque a luz de recorte ela é um detalhe, né? Então, normalmente o cara que já está pensando numa luz de recorte, ele já dominou a luz de fundo, olha só, ele já dominou
luz principal, ó, luz principal, tá vendo? Luz de fundo, olha lá. Tom, liga o recorte. Vocês vão ver agora. Não. Isso pode acontecer, a gente entende, né? Quer ver, ó? Vai ligar. Tá vendo bem? Ó lá. Inclusive, gente do céu. Inclusive estourou, né? A luz de recorte lá. Mas pra vocês entenderem. Olha lá. Ligou o recorte. Desliga. Liga. Olha a minha camiseta. Desliga. Liga. Pode deixar desligado que tá muito forte. A gente não equalizou antes de começar a gravação. O que aconteceu? Essa luz é uma luz que me separa do fundo. A luz de fundo pode fazer isso? Pode. Mas a luz de recorte, ela é interessante porque ela me tira do fundo. Ela cria uma tridimensionalidade na imagem. Ela cria o que nós chamamos de volume dentro da imagem. O volume a gente consegue com as sombras e com o recorte. Então, normalmente uma academia é um lugar que tem dois problemas. Ou pode estar muito escuro, ou pode estar com aquela luz de farmácia, sabe? Luz de farmácia, luz de hospital, luz que é tudo igual. Aquela luz, luz de doente, aquela luz parelha demais, sabe? Aí é o lugar onde a luz de recorte pode dar um toque profissional no negócio. Então eu, com certeza, utilizaria uma luz de recorte. E utilizaria uma luz de recorte até um pouquinho marcada demais. De repente um ponto acima, um ponto mais forte do que a luz principal. Para quê? Para dar um destaque, para mostrar, para dar um volume, para dar um desenho no corpo. O pessoal vai estar suado, tal, sei lá, não sei como é que vai ser a ideia. Mas eu acho a luz de recorte essencial. Usa a luz de recorte, eu usaria. Eu gosto muito. Vanassi, para diminuir a sombra na parede usando o soft, eu não tenho muita metragem para fazer o assunto para mais longe dela. Eu aumento ou diminuo a potência do flash dedicado? Deixa eu ver se eu entendi. Você sabe que eu sou meio burro, né? Para diminuir a sombra na parede usando o soft, eu não tenho muita metragem para trazer o assunto para mais longe dela, mais longe da parede. Entendi perfeitamente. Eu aumento ou diminuo a potência do flash dedicado? O que acontece, Thaís? Para diminuir a sombra na parede, você falou que tem um soft, né? Tem um softbox no primeiro plano. O que acontece? Se você aumentar o tamanho do softbox, você vai diminuir a sombra na parede. Por quê? Porque a luz vai ficar automaticamente mais difusa. Você precisa aumentar o tamanho do difusor, aumentar o tamanho da luz, ou você rebate numa outra parede, entendeu? Quando você rebate o flash numa parede, por exemplo, imagina que eu tenho uma parede aqui, deixa eu explicar de uma maneira mais simples. Vamos supor que eu utilizasse essa parede desse lado para iluminar o meu rosto, nesse lado aqui que está um pouco mais escuro, tá vendo? Se eu disparasse um flash nessa direção aqui, qual ia ser o tamanho da luz que está me iluminando? O tamanho da parede toda aonde eu disparei o flash. Tá entendendo? Porque quando eu disparo o flash, ele difunde na parede toda, no teto e volta para mim. Então, se eu quero que a sombra diminua, eu preciso ou iluminar essa sombra ou aumentar o tamanho da fonte de luz que está iluminando o primeiro plano. Claro que, se eu tiver num ambiente que eu tenho luz ambiente, normalmente no estúdio a gente não tem luz ambiente, né? No estúdio, a ideia dele é que ele seja completamente escuro e que eu mande em todas as luzes como eu quiser. Mas se eu estou num ambiente que daqui a pouco eu tenho uma luz de janela que está entrando e tal, eu posso fazer o quê? Ir baixando a carga do flash até o ponto em que ele fique um pouquinho mais forte que a luz ambiente, de maneira a gerar uma sombra bonita. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é dessa maneira. Vamos ver o que o Gregório está pedindo. Eu fotografo com Sony, mas os equipamentos são bem caros. Tem uma T6i aqui para pegar. Vale mais a pena? Gregório, eu não tenho como comparar uma marca com um modelo. Como é que eu vou comparar, tipo, toda a linha da Sony com uma T6i? Tem equipamentos da Canon tão caros quanto o equipamento da Sony, se não mais caros. Entendeu? Como tem, por exemplo, a linha A6000, A6000, né, Tom? Isso? 80D. A A6000 seria como se fosse 80D da Canon. Entendeu? Eu só acho que a Sony não tem uma linha mais barata do que isso. Não tem uma linha tipo equivalente a T6. Agora o que eu vou te falar, cara?
Hoje em dia, todas as marcas fazem boas fotos, tá entendendo? O que eu penso? Se tu já tem um equipamento Sony, eu não entendo se seria vantajoso trocar para T6. Agora, tu tem uma T6 para pegar, se vale mais a pena, cara, sinceramente, eu não sei qual é a câmera da Sony que tu tem. Precisaria saber qual é a câmera da Sony que tu tem. Me fala qual é a câmera da Sony que tu tem, que eu vou dar uma comparada dentro dos dois sistemas, tá? Mas a T6 é uma câmera de entrada, uma câmera bem básica, entendeu? Daqui a pouco tu pode ficar um pouco decepcionado com os arquivos que ela gera em comparação aos arquivos que tu tinha da tua Sony. Vai que tu tem uma A7 aí. Porra, tá louco, cara? Não dá pra comparar. São dois equipamentos completamente diferentes. Acho que é isso. Vamos ver. O que mais tem aqui? Deixa eu ver, Eduardo. Ô, Eduardo, a gente tá falando sobre fotografia hoje, velho. Aqui é sobre fotografia, brother. Fotografia hoje. Eu faço com... Vamos ver, a Thaís está dizendo que faz com um LED de contra e um flash dedicado com o softbox. Ah, para complementar aquela parada lá. Um LED de contra e um flash dedicado com softbox e a luz de janela para preencher. Dá para começar assim e depois investir? Dá. Vai, olha só, o que a Thaís faz? Ela faz um LED de contra para fazer recorte, né? Eu entendi, provavelmente. Um flash dedicado com softbox para luz principal. E a janela para preencher. Então, cara, ela tá usando os três tipos de luz mais conhecidos, né? A gente tem também lâmpada de tungstênio, tem fluorescente e tal, mas os três tipos de luz mais conhecidos dentro da mesma foto, cara. Dá para começar assim? Dá, Thaís, claro que dá. Mas vai te exigir um nível de conhecimento técnico para acertar balanço de branco, para acertar a carga, porque às vezes o que acontece? Tu encostou na janela, montou a tua luz e tal, só que o dia tá nublado, né? Aí tá legal. Agora, se tá aquele dia que passa uma nuvem na frente do sol, aí sai a nuvem da frente do sol, passa a nuvem na frente do sol, sai da frente do sol, aí vira um transtorno, né? Mas dá pra começar, é óbvio que dá pra começar assim, mas é mais difícil, cara. É mais difícil. Bato palma pra ti, se tá conseguindo fazer foto legal assim. O ponto positivo é que tu vai ter tanto domínio desses três tipos de luz se começar assim, que a hora que você tiver só um tipo dele, você vai tirar de letra, tá? Mas, parabéns se você consegue fazer legal assim. Dá pra fazer, é bem legal. Como podemos lembrar do máximo possível de iluminação, composição e direção na hora de fotografar? E parecer super tranquilo na frente do cliente? Risos, principalmente direção. Olha que pergunta fantástica aqui do Juarez, cara. Eu sei que não é fácil, cara. Eu sei que não é fácil. A melhor dica que eu posso te dar quando você está na frente do cliente é o seguinte, cara, não entre em pânico. A maior parte dos fotógrafos, eles têm o conhecimento, eles até entendem, eles até sabem o mínimo necessário para fazer uma foto legal, mas eles entram em desespero na frente do cliente, cara. Você não pode entrar em pânico, cara. Porque se você entrar em pânico, o cliente vai perceber que você não está no domínio da situação, entendeu? E ele vai começar a questionar a tua capacidade de fazer boas fotos. E aí, às vezes, mesmo que você faça boas fotos, ele vai acabar ficando com uma pulga atrás da orelha se você efetivamente sabia o que você estava fazendo. Eu não quero que você seja prepotente ao ponto de não aceitar uma opinião de um cliente, não é isso. Você tem que aceitar, você tem que brincar, você tem que falar com o cara, dizer, pô, e aí, tem alguma ideia? Quer fazer assim? Vamos fazer. Deixa eu tentar pensar alguma coisa diferente em cima dessa tua ideia. Aí você pensa e desenvolve. Mas eu acho que o principal é pensar, eu não posso entrar em pânico. Como que você faz isso? Você não precisa estar o tempo todo fotografando, cara. Desencana desse troço que você tem que estar fotografando. Tem uns caras que entram em desespero, meu Deus do céu, eles fazem 9.000 quilômetros no ensaio. Pra quê? Relaxa. Eu tô fotografando, eu falo, pô, peraí. Me dá um minuto que me deu um branco aqui. Deixa eu pensar numa foto legal. Fala isso pro teu cliente. Compartilha, entendeu? Mas de uma maneira divertida. Você não precisa fazer todas as fotos em 5 minutos, cara. Para. Desenvolve, eu sempre falo, desenvolve um método para pensar na foto. Desenvolve um método para pensar na foto. Eu, Eduardo, eu tenho meio que um passo a passo. Primeira coisa, fundo. Entendeu? Qual é o fundo da minha foto? O que eu vou usar de fundo? Eu olho tal,
aquela parada da mira laser, sabe? Que está em cima da câmera, aquilo pensa daquela maneira, que tem uma mira laser em cima da câmera, os alunos de vitamina V sabem, né? Tem uma mira laser, assiste a aula de composição, pelo amor de Deus, assistam as aulas de fotografia, que vão explodir a cabeça de vocês, principalmente de composição, tá? Primeira coisa, fundo. Encontrei o lugar onde eu vou fotografar, né? O fundo, né? O background da foto. Encontrei, legal. Agora que eu encontrei o background, o próximo passo, eu vou sempre em cima primeiro das coisas que eu não consigo, as coisas que eu não consigo controlar, né? Eu vou encontrar luz de fundo ou luz de recorte. Vou encontrar a luz que tem disponível no ambiente que eu posso posicionar o motivo de acordo com ela, que é o meu casal, no caso que eu sou fotógrafo de casamento, né? Então, eu não vou pegar o casal e ficar com eles. Ah, vai aqui, agora vai ali, agora vem lá, agora vem cá. Não. Eu vou primeiro olhar o background, olhar a luz. Cara, é mais ou menos aqui. Aí eu vou encaixar o casal, entendeu? O casal vê, pô, o cara tá pensando na foto. Aí eu encaixo o casal dentro do quadro, entendeu? Encaixo o casal dentro do quadro, aí eu vou pensar em composição. Como eu vou compor essa imagem. Enquanto isso, o casal tá encaixado lá no quadro, entendeu? Eu vou lá, componho a imagem como eu quero, depois que eu componho, aí é onde eu vou dirigir. Eu não vou pegar o casal e deixar eles parados numa pose, entendeu? E aí eu vou pensar no fundo, ah não, vem aqui que é melhor. Aí, pensando bem, dá uns 3 passos pra frente aqui que tem uma luz. Ah, não gostei. E os caras estão ali parados, ridículos, numa pose. Entendeu? Isso acaba tornando a experiência do ensaio ruim. A experiência fica boa se quando eles começam a interagir na direção, você já tem tudo pronto. Principalmente quem está trabalhando com um flash de luz principal e tal. Quando você está fazendo isso, você está fazendo, vou fazer um retrato do casal com a luz principal como flash e o pôr do sol como fundo, que é um clássico. Você tem que pensar que tem que estar tudo pronto. Você só tem que encaixar o casal, dirigir e clicar. A parte da direção é a parte que torna a experiência para o casal ruim. Entendeu? Então você tem que encaixar o casal, dirigir e clicar. Então, tenha essa metodologia, pensa dessa maneira, que eu acho que fica mais fácil. Encaixa o casal por último sempre, encaixa a modelo por último, e aí você vai dirigir e fazer pequenos ajustes na composição e clicar só depois que tu tiver tudo isso plenamente organizado, plenamente definido. Eu acho que essa é a minha melhor dica que eu posso te dar com relação a lembrar dessa parte, né? E outra coisa, cara, uma dica que eu posso dar, uma dica legal que eu posso dar com relação à composição para você, fotógrafo, é o seguinte. Estude composição, certo? Mas quando eu falo estude, é estudar e entender como é que funciona. Cara, o que é a regra dos terços? O que é a regra do olhar? O que é ponto de ouro? O que é causa e espaço? Como funciona uma composição em linha, uma composição retórica? Como é que funciona quando eu quero... perdão, gente. Quando eu quero trabalhar uma composição baseada em alta luz, uma composição baseada em luz baixa, entendeu? Entenda todas essas regras de composição e no início você pode anotar num papel. Leva junto, anotado num papelzinho dentro da bolsa lá com o equipamento, impresso, bonitinho, ali as ideias de composição. Entendeu? Por quê? Porque você vai lendo e você começa a olhar para o ambiente. Não tem alguma linha aqui? Ou tem uma alta luz? Será que eu não posso compor tal? Entendeu? Então não tem problema. Leva impresso, tal, até você pegar o jeito. Certo? O que você não pode fazer é chegar desarmado, despreparado, sem um método. Eu acho que isso é perigoso. Tá? Vamos ver o que a gente tem mais aqui de pergunta, cara. A luz de recorte com o flash em ensaio externo, mesmo em dia nublado, parece sol no cabelo da modelo. Fica lindo. Uma colocação. Tal, isso aí. Isso aí mesmo. Deixa eu ver. Qual a vantagem de usar o ISO automático em um evento como casamento sem o uso do flash dedicado? Ou a desvantagem? Boa pergunta, Rodrigo. Qual a vantagem de usar o ISO no automático? Eu, por exemplo, gosto muito de usar os recursos automáticos da câmera. Gosto, acho legal, acho bacana. Desde que você entenda o que eles estão fazendo, né? E quando você está usando os recursos automáticos, basicamente a gente tem as variáveis, né? Velocidade, abertura
e ISO. Essas são as variáveis que a gente tem. E a gente pode colocar uma quarta variável, que é uma luz extra, que seria, no caso, o flash, LED e tal. A gente pode mexer na luz. Quando a gente não pode mexer na luz, nós temos essas 3 variáveis para trabalhar. Se eu travar 2 variáveis, entendeu? Ou seja, deixar em automático 2 variáveis, eu vou poder pegar uma só dessas variáveis e trabalhar da maneira que eu quiser. Então, por exemplo, se eu confio no meu equipamento, certo? Eu, por exemplo, a minha EOS R. Eu sei que até ISO, vamos pegar aí, 6.400 é plenamente aceitável para fazer qualquer ampliação, qualquer trabalho. Até ISO 6.400 na minha câmera, eu tenho certeza absoluta que todos os arquivos ficam ótimos. Então, o que eu faço? Eu configuro na minha câmera que o ISO automático ele pode variar entre 100 e 6.400. Ele não pode passar de 6.400 quando eu estou com a câmera no ISO automático. Aí o que eu faço? Eu configuro lá na minha câmera que a velocidade ela pode variar dependendo, aí obviamente dependendo de como você está trabalhando, o tipo de coisa que você está fotografando, mas eu sempre coloco que ela pode variar de 15 ao infinito, entendeu? Então de 15 a 8.000. 15 é a velocidade mínima que a câmera pode chegar, eu não pode menos de 15, entendeu? E aí o que eu faço? Eu deixo o diafragma como a variável que eu posso mexer. Por quê? Porque eu entendo que o que eu quero é variar a profundidade de campo de acordo com o tipo da foto que eu estou fazendo. Entendeu? Simples assim. Aí eu vou lá, vou abrindo e fechando o diafragma, brincando de acordo com o que eu quero. E, obviamente, o que eu faço sempre? Eu deixo configurado aquele botão que você faz, que pode passar assim lá, passar o dedo atrás da R, né? Para compensar a exposição para mais ou para menos. Então eu entendo, cara, vai faltar luz para mais, vou brincando com o diafragma e tal. Então eu tenho uma variável só o diafragma. E não tem problema nenhum você trabalhar assim. Você não vai ser mais ou menos profissional porque você está trabalhando assim. Tá entendendo? O que eu faço é uma prioridade de abertura, eu digo a abertura, a câmera faz o ISO e a velocidade, certo? Mas eu regulo lá na minha câmera e eu digo para ela até onde ela pode ir. Cara, ISO você não passa de 6.400 e velocidade você não baixa mais do que 15. E deixa que o resto eu faço. A câmera te ajuda, a câmera ela te liberta para poder pensar em outras coisas. Então sim, eu uso o ISO automático, acho legal, desde que você entenda qual é a sensibilidade máxima da câmera e você possa fazer esse tipo de configuração na sua câmera. Vamos ver o que mais aqui que eu posso ajudar vocês. Você, Eduardo Vanassi, usa o white balance no automático ou não? Cara, olha só. Na 5D, eu muitas vezes não gostava do balanço de branco e eu acabava usando o balanço de branco no Kelvin, tá? Por quê? Para facilitar depois no processo de edição. Se você fotografa em RAW, não faz diferença o balanço de branco que você vai usar na hora, né? Facilitar no processo de edição e para eu ter um JPEG com maior qualidade já, entendeu? E poder usar esse JPEG de maneira mais rápida se eu quiser. Então é isso, por isso que eu usava o balanço de branco no Kelvin. E a gente às vezes estava lá na igreja, todas as câmeras no Kelvin e tal. Hoje, na R, o balanço de branco automático é tão bom que, sinceramente, eu não faço mais. Outra coisa que eu fazia também era botar o balanço automático em sombra mesmo durante o dia, para fotografar os ensaios, né? E na 5D ficava muito legal. Hoje na R eu já não faço isso porque o automático realmente evoluiu bastante. Querendo ou não, é 9 anos, né, de diferença num projeto e outro. Então o processador que entende e trabalha com muito mais variáveis, ele tende também a ter um desempenho melhor, né? Vamos lá. Que pergunta mais aqui? Galera aí, dos alunos, vamos fazer pergunta aí. Então dá uma olhadinha aí na nossa audiência, aí ver se tem alguma coisa que seja relacionada aí. Cara, o pessoal pedindo se no Vitamina V tem esse estudo sobre composição. Tem, sim senhor, aulas de composição, todas lá no Vitamina V, tem 3 horas de aula, cara, sobre composição. Negócio sinistro, muito bem organizado, muito bem completo lá dentro do Vitamina V. Pergunta do Greg. Nenhuma pergunta é feia, tá, gente? Agora é a hora de perguntar. Você tem um professor disponível, tá aqui, agora é a hora de perguntar. Pergunta.
Velocidade em evento. Até quanto ir? Olha só, é uma boa pergunta, Gregório. Uma boa pergunta. Depende, obviamente, do tipo de evento. Eu vou pegar aqui como a ideia que você está falando de casamento, porque aniversário, por exemplo, de criança já é velocidade um pouco mais alta, porque a criança se mexe, né? A criança ela não fica parada em momento nenhum, né? Eu, em casamentos, durante o religioso, nas situações que são estáticas, que é a maior parte, tirando as entradas, né? As situações são estáticas, as pessoas estão ali, estão chorando, estão paradas, os noivos estão lá parados no altar, curtindo a cerimônia e tal. Nessa situação, eu, com o objetivo grande angular, eu seguidas vezes eu uso velocidade 5, entendeu? Com o objetivo estabilizado, você tem que confiar no estabilizador, principalmente o estabilizador que é na lente, né? Tem que confiar, cara, o estabilizador funciona. É só uma questão de você travar, segurar a câmera bem parada, e você fotografa velocidade 10, velocidade 5, velocidade até mais baixa do que isso, certo? Já na tele, eu procuro chegar em 60 de velocidade, quando o motivo está parado, entendeu? 60, 30, eu tenho uma lente nova aí com estabilizador, um nano estabilizada, tal, que puta que eu pariu, estabiliza muito. 30, 15, já cheguei até com a 300mm, cara, fotografar em 15. Motivo paradinho ali, a vozinha que não se mexe, entendeu? Você também tá bem parado, respira fundo, para, esmaga, dispara, velocidade 15. Motivo parado. Agora, quando tem movimento, dificilmente vai ter alguém correndo num evento, não é verdade? E normalmente quando tem alguém correndo, é numa situação em que você está usando o flash como luz principal. Quando você está usando o flash como luz principal, não faz diferença a velocidade que você está usando, porque o flash congela o primeiro plano, entendeu? Estou usando o flash como luz principal, durante a festa, durante isso aqui, não faz tanta diferença a velocidade que você está usando. Na verdade, não faz diferença. Então, nessa situação, eu uso velocidade 30, 60, entendeu? Para garantir que não vai ficar com muito movimento o fundo, porque o fundo sim, o fundo não chega à luz do flash, aí o fundo, se eu mexer a câmera, ele vai ficar borrado. Para garantir que não vai ficar com muito movimento no fundo, eu uso 60 de velocidade quando eu tenho que usar o flash como luz principal, no caso, durante o religioso, nesse tipo de situação. Agora, durante make-up de noiva, em situação em que eu tenho luz suficiente, que sobra luz, a gente usa, né, o termo, aí é onde eu vou para uns 125, 250, entendeu? Para quê? Para garantir que vai ficar cravadão, né? Para garantir que vai ficar perfeito, para garantir que vai ficar sem nenhum tipo de tremelique na imagem, né? Então, quando você tem luz disponível, você pode ir um pouco mais longe do que isso, tá? Mas, no geral, 60 de velocidade é uma velocidade legal, para quando você tem o flash como luz principal. Vamos ver o que mais aqui. Mandei umas no WhatsApp. Show de bola, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou olhando, deixa eu ver. Ainda não. Pera que eu vou na ordem aqui. Eu tenho o seguinte: a fotografia preto e branco, faço ela na edição ou na câmera? Creio que é uma pergunta que muitos têm. O bom é fazer a foto colorida, já pensando em PB na edição, correto? Então, Juarez, eu fotografo tudo colorido, velho. Entendeu? Eu fotografo tudo em colorido e eu tenho um picture style lá na minha câmera já pré-definido, certo? Que basicamente é o standard da câmera com um pouquinho mais de contraste, tá? Eu não sou muito de inventar muita moda. Pra quê? Pra que os meus JPEGs já venham meio prontos, entendeu? É isso que eu configuro, porque o picture style, o que você vai colocar lá de estilo de imagem na câmera, ele só vai servir pro JPEG. O arquivo RAW não faz diferença, você pode zerar ele. O que você colocar de configuração de edição da câmera não vai fazer diferença no RAW, só vai fazer diferença no JPEG. Então eu faço isso para quê? Para que o meu arquivo JPEG, eu fotografo o JPEG mais RAW, ele já venha um arquivo meio que pronto, para que se eu precisar usar de uma maneira rápida, ele já esteja, né, ali editado. No RAW não faz diferença, então eu fotografo tudo em colorido, por quê? Porque a hora que eu vou fazer o preto e branco, eu faço o preto e branco lá no Lightroom depois, né? E eu vou ser muito sincero, cara, eu não sou tão fã de preto e branco quanto muita gente é, entende? Eu não sou tão fã assim, eu acho que você não precisa fazer preto e branco se você não quiser, se você não tem
o apreço pelo negócio. Tem gente que gosta muito, que usa muito preto e branco e tal. Eu não uso muito porque eu não gosto muito. Eu sou um cara feliz. Não que o preto e branco não seja coisa de gente feliz, mas eu sou um cara que eu gosto de passar felicidade, eu gosto de passar muito sentimento, muita cor nas minhas fotos, né? E preto e branco acaba não me agradando em função disso, tá? Então, eu fotografo tudo em colorido na câmera. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, tem uma boa pergunta do Rodrigo aqui. Obrigado pelo né? Flash em TTL. Na festa do casamento, por exemplo, o ideal é baixar de 1 a 1,5 ponto de carga para aumentar. Vamos ver se eu entendi o que tu quis dizer, tá? Minha intenção é tentar captar um pouco da luz ambiente e iluminar apenas o assunto. Cara, o que acontece? Não é aí que está a relação. O que acontece é que você vai acabar deixando a foto subexposta quando você faz isso, certo? Quando você vai lá e você baixa a carga do flash de 1 ponto a 1,5 ponto, você vai fazer com que o flash ele entenda a foto no sistema TTL, ele calcule aí o quanto precisa de luz e na hora que ele vai disparar, ele dispara 1,5 ponto a menos de luz do que ele achou que era o certo. Isso vai fazer com que a foto tenda a ficar subexposta, fique um ponto subexposta. Hoje em dia, com as câmeras novas, as câmeras modernas que a gente tem, foto subexposta é relativamente simples de a gente conseguir corrigir, certo? Porém, pode ser que não congele o primeiro plano, que é a ideia do flash. Está muito mais relacionado o pegar ou não a luz de fundo com a velocidade que você está usando. Está usando o flash em TTL e a câmera em manual, por exemplo. Quanto mais você baixar a velocidade, mais luz de fundo vai entrar na imagem. Estou considerando que você está fotografando uma festa durante a noite, tá? Quanto mais você aumentar a velocidade, mais escuro vai ficar o fundo. Quanto mais você fechar o diafragma, mais carga o flash vai disparar, maior vai ser a potência do disparo do flash. Quanto mais você abrir o diafragma, menor vai ser a potência do disparo do flash. Então é muito mais relacionado a isso do que efetivamente relacionado ao mais ou menos carga de flash. Pode funcionar dessa forma? Pode, mas você vai ter que trabalhar com toda a foto subexposta daí. Você não vai ter uma área de foto com a exposição, entre aspas, correta, né? Tem muita gente que fotografa subexposto e recupera depois e fica muito bom. Vamos ver. Ainda não vi as aulas complementares do Vitamina. Ó. Você fala sobre o tipo de foco que você usa? Vamos falar um pouquinho sobre foco. Claro que vamos falar um pouquinho sobre foco. Eu falo sobre o tipo de foco que eu uso. Existem vários tipos de foco. Tem câmera que tem 5 tipos de foco hoje, entendeu? Mas, basicamente, o que você tem são 2 tipos. Desses 2 tipos tem variáveis desses 2 tipos. Mas os 2 tipos principais são o seguinte. O foco de um disparo e o foco contínuo. O foco de um disparo, eu não sei como chama na Nikon, mas na Canon chama one shot. É aquele foco que você aperta o disparador até o meio, a câmera trava o foco e depois quando você disparar até o final, ela dispara. Entendeu? Então aquele pip, clac, pip, clac. Imagina que o que a câmera está fazendo é mandando a informação para a lente da distância que o motivo está dela. Então quando eu faço o foco, eu tenho lá um sistema de diferença de contraste que entende, olha, a noiva está a 1,80 m de distância da câmera. Então é aqui que é o lugar do foco. Se a noiva, logo depois que eu fizer o foco, ela se deslocar um pouco para frente, ela vai acabar tendendo a ficar desfocada, principalmente se eu estou usando grandes aberturas de diafragma. Então, o ideal é que eu use o sistema de foco one shot, ou o sistema de foco de um disparo, para situações em que o motivo está parado. Retrato, ensaio, tal. O motivo está parado, one shot, tidip-plap. Beleza, perfeito. É para isso. O sistema de foco contínuo, ele é indicado para quando o objetivo está em movimento. Tem câmeras que têm sistema de foco contínuo para movimento horizontal e sistema de foco contínuo para movimento vertical na direção da câmera. Esse sistema de foco contínuo ele é indicado para quando o motivo está em movimento de alguma maneira.
O que acontece na câmera é que ela nunca para de fazer o foco. Ela não é que nem no one shot, ela travou o foco e dispara, travou o foco e dispara. Ela continua fazendo foco o tempo inteiro. Por quê? Porque o sistema de foco ele é individual. Ele funciona em paralelo ao sistema de disparo, ao obturador e a tudo que está acontecendo. Então o que acontece é que a câmera continua fazendo foco e toda vez que você for disparar, entendeu? Ela não para de fazer o foco para que você dispare. A lente continua trabalhando e fazendo foco e o corpo da câmera vai disparando. Então, se a noiva, por exemplo, vem na direção da câmera, a câmera vai fazendo foco para você, vai ajustando esse foco, essa distância, e você vai disparando, e aí a tendência é que você tenha todas as fotos efetivamente focadas. Por quê? Porque esse é o sistema de foco que você tem que usar quando o motivo está em movimento. Não sei se ficou claro. E aí tem as variações, né? Tem vários sistemas aí que são evoluções e variações desses sistemas de foco. Como, por exemplo, o sistema de foco agora as câmeras mirrorless, que tem um processador mais legal e tal, o sistema de foco que traqueia o rosto. Entende onde está o rosto, entendeu? E entende, eu quero fazer o foco no olho direito, tal. É um one shot traqueado no rosto. Sistema de foco misto, que entende, você clica em cima do motivo, ó, isso é o motivo. E aí ele entende se o motivo está parado ou em movimento, entendeu? Então são câmeras que têm um sistema de processamento melhor, que tem esses sistemas aí. Mas basicamente são os dois que são os nativos. Não sei se ficou claro. Vamos ver. Uma perguntinha da audiência aqui, vai. Para não deixar o povo que está acompanhando a aula, é só uma aula do Vitamina V, que o povo está acompanhando por fora aí também no YouTube. Estão vendo aí? Estão vendo o que eu estou falando. Uma perguntinha da audiência para não deixar o pessoal triste. Pergunta do Sebastião Amoedo, que já foi aluno Vitamina V. Ele era aluno Vitamina V 3. Olha que loucura. Você interage nas festas na hora da balada para fazer as fotos? Ou prefere ficar atento aos momentos e capturá-los deixando acontecer as coisas? Ótima pergunta. Eu interajo na festa. O que acontece? Existem as pessoas que acreditam no tal do fotojornalismo puro, tal, aquela coisa que você não pode interferir em nada no que está acontecendo, tal. Eu acho legal, respeito muito, acho válido, mas existem situações em que as coisas não acontecem. Você está entendendo? Claro que ninguém aqui é obrigado a ser animador de festa, nem nada nesse sentido. Mas a gente sabe que os noivos querem, quando eles fazem a balada, fazem festa, eles querem que seja uma festa bacana, uma festa animada, tal. Então, eu acho que cabe. Por exemplo, eu tô fotografando. Aí eu vi que os amigos do noivo deram aquela brochada, né? Todo mundo meio às 3 da manhã, tal. E eu chego pra alguém e planto a semente da discórdia, né? Eu passo por um padrinho e falo, meu brother, ninguém jogou um noivo pra cima ainda, né? Aí, mesmo, cara, ninguém jogou o noivo pra cima ainda. Aí o que ele faz automaticamente? Ele já vai começar a falar com o pessoal. Vamos jogar o noivo, vamos jogar o noivo, vamos jogar o noivo, vamos jogar o noivo. E eu já tô sabendo que isso vai acontecer, já tô preparado com tudo, né? Então, na realidade, eu interagi, eu não disse o que tinha que fazer, entendeu? Mas eu me meti de alguma maneira pra fazer com que a coisa acontecesse. E eu não vejo problema nisso. O noivo fica feliz, meus amigos me jogaram pra cima, tal, não sei o quê. Você tá entendendo? Então, o que eu não acho legal é o cara que tá o tempo todo enchendo o saco. Entendeu? Porque as pessoas têm as coisas dela para fazer e elas estão ali não em função das fotos, elas estão em função do casamento. Então eu penso dessa forma. Por isso que não tem problema em você interagir, entendeu? Desde que seja uma interação sutil e que agregue efetivamente aí ao evento, né? Faça as pessoas se sentirem bem, virem uma brincadeira, eu acho que é legal, tá? É legal. Outra situação em que eu interfiro, vai lá na festa, já que a gente está falando especificamente de festa, muitas vezes as pessoas, na maior parte das vezes, as pessoas estão com vergonha de pedir uma foto para você, entendeu? Então eu já monto um sisteminha de luz legal, normalmente um LEDzinho, um LEDzão, né, 45 graus ali, só que não muito forte, porque agora eu posso usar um ISO bem mais alto, que é o SR. E eu vou caminhando e eu vou conversando com os casais. Vamos fazer uma fotinho? Vamos fazer uma fotinho? Tipo, todas as meninas querem fazer uma foto, ela e o namorado arrumado e tal. Só que eles têm vergonha de vir pedir pra você. Então se oferece pra fazer a foto. Isso pega tão bem.
As pessoas ficam tão felizes. Elas, que legal, tu viu, o fotógrafo fez uma foto nova. Nossa, e nem tinha os noivos junto. Você entendeu? Você faz uma foto dos caras lá. Esses caras daqui a pouco vão casar também, você entendeu? Você pode ir, inclusive tem estratégias que a gente fala dentro do Vitamina V para você usar o seu iluminador nessa hora para fomentar possíveis clientes aí, né, durante essas fotos. Mas vai lá, cara. Faz essa foto, não te nega, te mostra disponível para fazer a foto. E uma dica legal para fazer essa foto. Procura deixar o casal de costas para a festa. Como assim, Vanassi? Não de costas para as mesas, de costas para a mesa do doces, que nessa hora, nessa altura da festa, já está toda destrambelhada, o pessoal já pegou os doces da mesa. Ou então de costas para as mesas do jantar, que tem guardanapo, copo, talher, todo esse tipo de coisa no fundo, né? Ou de costas para uma parede, que pode ter uma janela, um extintor de incêndio, uma placa feia. Ao invés de estar preocupado em tirar no Photoshop depois disso aí, pede pra pessoa, vamos virar de costas pra festa que fica mais bonito? E fica. Por quê? Porque pra festa, pra pista de dança, quando você coloca os convidados de costas pra pista de dança, você tem, número 1, luz de fundo. É ou não é? Por quê? Porque lá tem os movings, tem toda a iluminação da festa que faz uma luz de fundo pra você. Número 2, e muitas vezes, o moving vem e faz uma luz de recorte diferente. Entendeu? E o que acontece é que você deixa o primeiro plano escuro. E aí você consegue, com esse LED ou com o flash, fazer uma luz bem parelha, uma luz bem concisa no primeiro plano e fazer uma foto de mais qualidade, uma foto que o cliente com certeza não consegue fazer com o celular dele. Então o que você faz? Vira os casais de costas para a festa, sempre de costas para a festa. Vamos virar de costas para a festa, vai ficar mais bonito? Depois o pessoal pega o jeito, quando vê estão sempre de costas para a festa, fica umas fotos muito mais bonitas, vocês vão ver. Vamos adiante aqui, minha turma do Vitamina V, que eu amo vocês. Vamos fazer mais algumas perguntinhas aqui, que a gente já está há 1 hora aqui, né, conversando. Vamos ver. Galera, deixa o like aí, né? Galera que está assistindo de fora, vocês estão assistindo uma aula. Quem está assistindo de fora aí, vocês estão assistindo uma aula do Vitamina V. Estão tendo a honra de assistir uma aula do Vitamina V aí, uma aula que a gente faz, tira dúvidas com a galera. Então deixa um like de fora aí, para que o YouTube distribua melhor esse conteúdo aí. Vamos ver o que tem aqui. Gregório, mais uma aqui. Sempre ele, grande Gregório. Isso aí, não para de perguntar. A diferença entre a câmera cropada e uma full frame é grande o bastante para se trocar o equipamento? No caso, câmeras da marca do mesmo nível e tecnologia. Gregório. Eu vou tentar te responder de uma maneira um pouco mais... Eu acho que depende muito do momento em que você está na sua carreira e de quanto disponibilidade de caixa você tem. Tô começando, tô sem grana, o negócio não tá fácil, tal. Eu não sei se compensa você ir lá e gastar 3 vezes o valor da câmera numa full frame. Entendeu? Se tem diferença na imagem, tem, cara. Não vou negar, é óbvio que tem. Um sensor maior vai te dar um desfoque maior de fundo, vai te dar uma imagem com um ruído menor, porque vai poder trabalhar com uma densidade menor de pixel, entendeu? Se é muito menor, à medida que as câmeras vão evoluindo, cara, o que aconteceu? Chegou num ponto que essa diferença ela estreitou. Só que agora ela deu um pulo de novo. Por quê? Porque os caras vão melhorando o sensor cropado e tal, e os caras também vão estudando o sensor full frame. E agora os caras deram uma melhorada, agora deu mais um pulo. Tem diferença, óbvio que tem diferença. Se isso vai fazer diferença para ti no início, eu acho que não. Mas à medida que tu vai melhorando dentro da tua carreira, que tu vai melhorando o teu caixa e tal, que tu continua estudando, acho que você tem que priorizar o estudo e não o equipamento, né? Desde que isso não... Cara, vou deixar de fazer uma coisa legal com a minha esposa no final de semana porque eu troquei de equipamento. Cara, eu acho que não. Entendeu? Eu vou deixar de ir num congresso porque eu troquei de equipamento. Não, tá errado. Você tem que ir no congresso e não trocar de equipamento. Vou deixar de fazer um curso porque eu troquei de equipamento? Não, você tem que fazer o curso e não trocar de equipamento. Entendeu? O que eu acho é que, se tu tá numa situação em que trocar o equipamento é uma coisa que não vai alejar o teu fluxo de caixa, não vai te deixar deprimido, você não vai ficar sem dormir por causa disso, troca, cara. É legal, vai te fazer feliz, vai te dar mais qualidade, vai te dar um arquivo melhor e tal. Mas não é isso que vai te trazer mais trabalho.
Não é em função disso que a tua fotografia vai ficar tão melhor. Eu acho que primeiro seria legal evoluir muito na parte da direção, composição e iluminação. E pós-produção. Evoluir muito nesses quatro pontos. Evoluir e chegar num ponto ótimo desses 4 pontos. Depois que você chegou num ponto ótimo desses 4 pontos, aí é a hora que você olha, cara, eu já esgacei a minha câmera, eu já fui no limite dela, e eu tô com caixa bacana, não vai me alejar? Beleza, compro uma câmera full frame, compro uma câmera mais cara. Tá? Acho que essa é a melhor dica que eu posso te dar. Vamos ver se a gente responde mais alguma coisinha aqui pro pessoal aqui da live, cara. Pessoal que está perguntando na live aberta, eu dou prioridade para a live fechada, que é a live de dentro, que é onde eu tenho os alunos assistindo, tá? Pessoal da live aberta, pergunta lá, eu não estou dando prioridade. Quem está na live fechada, eu estou respondendo tudo. Live aberta a gente responde quando não tem pergunta na fechada, né? Obviamente. Hoje é uma aula de vitamina B que está aberta. Vamos ver. Tem uma D7100. Qual lente você aconselha a comprar primeiro? 35 f2 ou 50 1.8? Juarez, eu preciso saber o que você fotografa. Sem saber o que você fotografa, não tem como te aconselhar, certo? O que eu posso te dizer é o seguinte, se tu és um cara que faz muitos retratos, muitas fotos de ensaio, e você tem distância para poder fotografar, é nenhuma dessas. Você tem a lente do kit, sei lá, eu acho que de repente uma 85 1.8. Por quê? Porque a 50 1.8 é uma lente legal, mas ela é uma lente que distorce. Distorce. Quando você tira ela do eixo, você vai um pouco para cima, para o lado, para o outro, usa as laterais da lente, você tem distorção na 50 sim. Quando você faz uma foto de meio corpo, mais de longe e tal, a distorção é pequena. Agora, quando você chega mais perto, você faz um macro, tenta fazer um close com a 50 mm. Tem distorção, o nariz fica mais comprido, tem distorção. E não é pouca distorção, certo? Não é pouca distorção, tem bastante distorção. A 35 tem mais ainda. A 85 ela vai distorcer, mas ela achata os planos, ela faz uma distorção diferente. Ela não faz essa distorção que a gente fala de barril, né? Essa distorção que deixa as bordas, né, levantadas. Ela faz uma distorção contrária. Então, se fosse foto de retrato, eu acho até uma 85. Ah, mas Eduardo, ela vai ficar muito fechada? Vai, porque ela vai usar mais o centro da lente, né? Ela vai entre aspas, virar uma 105, mais ou menos isso, né? 85, 45, 125, sei lá, por aí. Depende do fator de crop da tua câmera. Ela não vai virar, porque a ótica continua sendo de 85. Ela vai ter o quê? Um plano, uma aparência, entendeu? De uma 125, sei lá. Mas ela não vai distorcer. Então depende do tipo de foto que você faz. Agora, fotografa casamento, entendeu? Ó, casamento, o Juarez falou, casamento. Cara, casamento aí, no caso, uma 35. Vai ter mais uso. Uma lente mais aberta vai ter mais uso. Com certeza. A 35 e a 50 tem mais uso que a 85. Mas eu iria antes na 35, que eu acho que para casamento vai ter mais uso, que ela acaba virando uma lente mais... Ela é uma lente mais aberta, ela vai ter mais uso. Então vai ter mais uso sim. Deixa eu ver... Vanassi, tem uma Nikon D7200, tem a 50 1.8, trabalha 80% com ensaios. E a Sigma 1750-28. A Sigma 1750-28 seria uma boa próxima aquisição, pois 50mm numa crop fecha muito, concordo, fica muito fechado. É uma boa opção essa 1750-28, tá? É uma boa opção. É que eu não conheço a linha da Nikon tão a fundo, tá? Mas se fosse Canon, eu guardaria um pouquinho mais de dinheiro e compraria a 1755-28 estabilizada. Por quê? Porque a galera não dá muito valor pro estabilizador, velho. Mas o estabilizador de imagem faz uma puta de uma diferença. Faz uma baita diferença o estabilizador de imagem. Então, se você puder comprar uma lente estabilizada, essa lente não é estabilizada, né? Dá preferência para lente estabilizada, mesmo que você vá gastar um pouquinho mais. Você não se arrepende. Quando você pega o jeito, entendeu? Trabalha com velocidade mais baixa, tal. Você falou que trabalha com casamento, eu iria para uma lente estabilizada. Em festas infantis, a criança se mexe muito. Não quer deixar de brincar para ser fotografada. Não dá para perder tempo. O que você indica para não perder o foco nessas horas, já descartando a velocidade alta? Você me perguntou
se eu descartaria a velocidade alta? Não, não descartaria a velocidade alta. Nesse caso, você vai precisar de uma lente mais rápida, né? Uma lente com um diafragma um pouco mais aberto, que você consiga abrir mais o diafragma, para conseguir ter mais entrada de luz e aumentar a velocidade. Ou usar um flash no primeiro plano para congelar o movimento, tá? Então, acho que para quem trabalha com esse tipo de evento de criança, uma lente mais clara é legal, mas eu acho que entender como funciona o flash pode ser uma dica mais valiosa até do que necessariamente a lente. Vamos ver, mais uma para fechar aqui. Olha essa dúvida aqui que legal. Ó. Não temos estúdio. Às vezes sentimos falta de ter um local para poder levar as clientes para fazer fotos internas. Nós fomos olhar o preço de aluguel e fica inviável para nós que estamos começando. Pensamos usar Airbnb para agrupar um agendamento em 1 ou 2 dias. Será que pode ser uma saída? Olha aí que legal. Eu não sei que tipo de fotos tu faz, Felipe. Se puder me dizer que tipo de fotos tu faz enquanto eu vou falando, eu posso até te ajudar um pouco mais. Mas pode ser uma saída sim. Você pode pegar uma casa bem legal, com piscina, com não sei o que e tal, e vamos supor que você faça foto, ensaio sensual. E você pode marcar aí durante todo o dia, não necessariamente agrupar 1 ou 2. Você pode fazer o seguinte, cara. Aluguei a casa no final de semana, sábado e domingo, e eu vou fazer 16 ensaios. O sábado e o domingo inteiro, né, meu velho? Aproveita esse valor do aluguel. Aproveita e faz 16 ensaios lá. Só agenda direitinho, deixa tudo organizadinho. É uma boa alternativa. Eu faria isso sim, cara. Muito legal, hein? Muito legal. Ótima ideia, por sinal. O Albert fez uma pergunta aqui, mas nós estamos falando só de foto hoje, Albert. Só de foto, cara. Ótima pergunta do Lucas aqui. Você pode falar mais sobre aproveitamento de poses? Estou tendo dificuldade para variar as fotos e fazer a venda foto por foto. O que acontece, Lucas? Em primeiro lugar, eu te aconselho a assistir as aulas de direção lá no Vitamina V e tu vai pegar a parada do aproveitamento de pose, tá? Principalmente as aulas de direção feminina da Amanda e direção de casal. Você vai pegar a parada do aproveitamento de pose. A sacada do aproveitamento de pose, cara, é não pensar que aproveitar pose é jogar zoom para frente ou para trás. Isso não é aproveitar pose, cara. Não é isso que é aproveitar pose. Aproveitar pose é tu aproveitar a mesma situação de direção para ir variando a direção e a distância focal. Vamos supor que eu tenha um menino aqui, ele tá falando comigo e essa aqui é a direção. Tô falando com ele e tal. E o que acontece? Normalmente assim que a gente faz retrato. Né? O cara vai começar a conversar e tal. Aí ele vai botar a mão no rosto e tal. Pô, botou a mão no rosto, continua conversando, eu vou variando a distância focal. Agora, cara, baixa essa mão e continua conversando olhando pro outro lado. Olha só, eu mudei completamente a direção e aí eu vou mudar a distância focal também. Você tem que conjugar o quê? Quando eu falo pose, é o seguinte, você encontrou o fundo, volta para aquela lógica que eu falei antes. Encontrei o meu plano de fundo. Encontrei a luz. Mais ou menos já vi como vai ser a composição. Encaixo lá o motivo, né? Quem eu vou fotografar, se é a menina, menino, tal, o casal. E aí eu começo a direção. E enquanto eu estou dirigindo, eu vou clicando. E eu vou variando a distância focal, não... por exemplo, eu tô com um casal. O casal está de frente se olhando. Eu fotografar com a 35 e com a 105 a mesma situação, é óbvio que eles não vão comprar. O que eu preciso fazer é fotografar com a 35, e daí o que eu vou fazer? Agora essa mão que está embaixo, ela vai subindo e vai fazendo um carinho. Afasta um pouquinho, olha os dois, olho no olho. Você está entendendo? Você vai aproveitando, quando eu falo em aproveitamento de pose, você vai aproveitar aquele mesmo plano de fundo, aquela mesma situação, você vai variando levemente a direção e você conjuga. Eu fiz um aberta deles se olhando, faço o fechado deles fazendo carinho. Você entendeu? Você conjuga a distância focal com uma variação na direção. Entendeu? Isso é aproveitamento de pose. Você aproveita aquela situação para gerar mais fotos. Então você vai variando a distância focal junto com a direção. Variando. Aí você consegue, na mesma situação, 30 fotos vendáveis. Não sei se deu para sacar. Eu fui tão claro quando deveria. Vamos dar uma olhada. Peraí que chegou gente aqui. Vou abrir para quem chegou aí. Legal.
Show de bola, vamos lá. Última pergunta que eu vou responder hoje. Já estamos aqui com 1h45 de live, tá? O Albert Palhares, na plataforma... Peraí. Ah, não, isso aqui já é uma dica pra galera que tá assistindo aí. Deixa eu ver... O Albert, deixa eu ver... Albert, a tua pergunta aqui sobre lucratividade e tal, isso aqui não é para essa aula, cara. Essa aula aqui é sobre fotografia, tá? Se tu quiser saber como faz um bom retrato, como ilumina, como que câmera usa, a lente, aí a gente pode conversar. Última pergunta então aqui, ó. Tenho uma T5i e em breve pretendo comprar uma câmera para backup. Aposto em uma crop como a T7 ou em uma full frame como a 6D. Aqui vale... Acho que é o seguinte, volta a live, você está assistindo aqui, depois você vai poder fazer isso. E até uma pergunta que eu respondi aqui sobre o momento de comprar uma câmera full frame, tá? É a mesma resposta para ti, a mesma resposta. Exatamente a mesma coisa. Então volta a live que eu já respondi essa pergunta, você deve ter entrado agora e não deve ter visto, tá? Então não tem como te responder sem saber como é o teu trabalho, quanto tem de caixa, como é que tá a tua situação, quando foi o teu último curso e tal. Então volta que a pergunta é legal, tá? Sobre ler o histograma, olha aqui, última pergunta, vamos lá. Sobre ler o histograma, é muito importante como ler? Deixa eu tentar falar isso de uma maneira que seja delicada e que não, né, obviamente não menospreze os engenheiros civis, elétricos, mecânicos que tem na fotografia, que eles entendem a linguagem do histograma, tal. Basicamente, o histograma que ele está te mostrando, ele é comportamento da luz, né? Os pontos de alta e baixa luz que tem dentro do quadro. Se eu estou fazendo uma foto completamente escura e eu tenho um ponto de alta luz no meio, certo? Eu tenho lá um ponto que eu fiz com flash com zoom fechado lá no meio, que tem o bebê lá no meio, ou a gestante lá no meio do quadro, bem no meio, sim, usando 10% do quadro. O histograma vai me dizer que essa é uma imagem que prioritariamente as áreas escuras, elas estão em evidência e elas estão, né, em teoria. Como ler uma imagem dessa? Não existe como ler uma imagem dessa e dar um veredito. Olha, de acordo com o histograma, faltam informações nas sombras. Mas não tem informação de sombra nessa foto, cara. Porque eu não quero que tenha informação de sombra. Eu não quero sombra. Eu quero preto e branco. Eu quero o quê? Eu quero informação do preto e onde tem o branco eu quero um alto contraste ali, quase um... Você tá entendendo? Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que pra galera que fotografa, faz foto de estilo, faz foto de produto, né? O cara que quer fazer um HDR, o cara que quer fazer, né? Ele vai lá e faz uma foto, ele quer toda a informação, ele não quer nenhum preto fechado, nenhum branco aberto, tal, dentro da imagem, então acho que vale, né? Vai lá, aprender a ler histograma e tal. Agora, para você que trabalha com foto comercial, que trabalha com fotografia, né, de evento, de retrato, ensaio e tal, sinceramente, cara, aprenda a composição, aprenda a direção, aprenda a iluminação. O histograma ele não vai te dar uma ajuda tão grande assim, que vai fazer uma grande diferença na tua fotografia, sabe? Acho que para fotografia em geral, ele não está dentro dos 20% que vão dar 80% do resultado, tá? Acho que esse é o meu ponto de vista sobre isso. Certo, galera? Show de bola! Olha aí, cara, uma aula sobre fotografia, mais uma. Tirando as dúvidas sobre fotografia, relembrando a galera do Vitamina V, pelo amor de Deus, assistam as aulas de foto. As aulas de foto são importantes. Elas trazem muito conteúdo, muitas das dúvidas que vocês têm aqui estão respondidas lá, tá? E, enfim, até 3 vezes por semana, teve aula de marketing digital com o Augusto, ela não foi aberta, ela foi só fechada, só para os alunos, e a gente tem isso direto, o pessoal tem contato com a gente, e a gente responde quase todas as perguntas que tem aqui, o que a gente acha que é relevante. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês, a aula fica gravada na plataforma, não se apavora, vai estar na plataforma, assistam lá mais uma vez, é sempre um prazer, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.